Bem, muito boa tarde. Antes de mais, também queria agradecer, sobretudo à professora Nazaré Costa Cabral, que, enfim, teve também a oportunidade e diria mesmo a coragem de organizar este evento sobre o RBI, porque de facto eu acho que era um pouco isto que faltava, não é? De debater, enfim, sem tabus, de uma forma aberta, sem, enfim, obstáculos à partida e, sobretudo, levantando questões, porque eu acho que é um pouco isso que tem que ser feito. E, portanto, dou os parabéns pelo evento. Bem, a minha apresentação vai seguir um pouco a linha do que foi apresentado anteriormente e eu vou dividir a minha intervenção em três questões. Primeiro a questão da redistribuição, a seguir a questão da incondicionalidade, em quatro questões, aliás. Depois a questão do trabalho e, finalmente, a questão da escala. E vou, sobretudo, problematizar em torno destas quatro questões. E pronto, eu devo dizer também, e esse é o meu ponto de partida, eu comungo do que foi dito anteriormente, nomeadamente pelo professor Carlos Farinhas Rodrigues. Eu considero, enquadro as questões em torno do RBI, isso para mim é um ponto de facto prévio, um a priori, como uma política de aprofundamento do Estado Social e, portanto, da sua consolidação, e não como uma forma de substituição relativamente às políticas sociais. E eu penso que esta, de facto, é uma divisão profunda relativamente às questões em termos da RBI e de facto, aqui penso que e é importante salientar e explicitar essa separação. Porque eu considero, de facto, que o RBI deve ser visto como um dos eixos de uma política redistributiva mais ampla. E, portanto, ou seja, e à semelhança do que alguns autores têm avançado, é importante enquadrar o RBI não só como uma política de rendimento ou transferência de rendimento, mas tem que enquadrá-lo também numa política fiscal, numa política de tributação. E, sobretudo, numa política de tributação que tenha uma concepção mais alargada relativamente às fontes de rendimento a tributar. E, portanto, ou seja, eu diria que, de facto, enquadra até as discussões do RBI nas discussões que têm sido alimentadas por autores e economistas sobre a questão de taxar outras fontes de rendimento, nomeadamente o capital, e isso, enfim, estou-me a lembrar também do Piketty e outros autores. Nomeadamente o Tony Atkinson, que é um autor bastante interessante a esse nível, já referido pelo professor Carlos Farinhas Rodrigues, na medida em que, de facto, enquadra precisamente as questões ligadas à incondicionalidade e por aí adiante nessa relação com a tributação e com a fiscalidade. E, portanto, e nesse sentido, o RBI será também uma via de aprofundar essa maior equidade fiscal, no sentido também de alargar. Por outro lado, também, aliás, como foi dito, como uma política social. Portanto, ou seja, política de rendimento, política fiscal, política social. E aqui, a questão aqui de como política social, o enfoque deve ser a pobreza, mas não somente a pobreza, o enfoque deve ser fundamentalmente a questão das desigualdades. Ou seja, enquadrar o RBI, enfim, vamos agora, ou algo que, enfim, esta discussão, em torno precisamente num combate às desigualdades. E é nesse sentido que eu enquadro como uma política de aprofundamento do Estado Social e não como exterior ao Estado Social ou como substituição do próprio Estado Social. E, portanto, ou seja, este facto para mim é fundamental basilar a discussão nestes patamares. Depois a questão da incondicionalidade. E aqui, de facto, devo dizer, talvez o que seja mais interessante nesta discussão do RBI é percebermos que, no fundo, muito da discussão se situa numa zona impura. Aliás, como foi, infelizmente não consegui vir cá de manhã, mas o que nós nos vamos depreendendo é que, de facto, existem muitas concepções da RBI e elas tentam conciliar várias coisas conforme a perspectiva e, portanto, mas tem algo em comum, é que, de facto, são concepções impuras e não propriamente concepções puristas da RBI, no sentido em que defendam o rendimento básico para toda a população de um momento para o outro e como sendo essa a via única. E eu, de facto, aliás, esta questão da incondicionalidade é uma questão importante.
preocupa-me muito o que tem acontecido nesta última geração de políticas sociais, o uso e o abuso que se tem feito da condição de recursos. E, de facto, e esse é um problema que, a propósito do RBI, pode ser aprofundado e deve ser aprofundado. Todos nos lembramos, por exemplo, quem não viu o último filme do Ken Loach, de facto isso é muito claro, não é? Em que há de facto um nível da condição de recursos chegou a um nível tal em que ele é gerador fundamentalmente de exclusão, de mais desigualdades do que propriamente o contrário. Por outro lado, a questão da condição de recursos, e nós temos visto isso, vimos, por exemplo, no último período, nomeadamente o último período político, o período, enfim, designado da austeridade, em que, isso foi comprovado também por análises feitas sobre desigualdades, em que verificamos são, sobretudo, as camadas mais pobres, aquelas que mais sofreram com a austeridade, nomeadamente em termos de perda de rendimento. E isso deveu-se, em grande medida, à alteração, neste período, de critérios do ponto de vista de elegibilidade da condição de recursos. E, portanto, ou seja, no fundo o que eu quero dizer é que, de facto, a generalização da condição de recursos como a via fundamental de aplicação, de concepção e aplicação de políticas sociais, ela pode ser perversa na medida em que pode gerar, conforme a conjuntura política, um conjunto de perversões. Ou seja, ela é muito permeável ao contexto político, é muito permeável, digamos assim, ao contexto financeiro e económico e por aí adiante. E, portanto, a questão da incondicionalidade e pensar em condicionalidade para determinado tipo de políticas sociais, independentemente de agora estamos a falar da RBI, é uma discussão importante a ter. Aliás, eu até para facilitar a questão, tento numa outra comunicação, apresentei uma distinção que pode talvez facilitar, que é esta ideia de vermos incondicionalidade setorial a um grupo, ou restrita a um determinado grupo, e separá-la da incondicionalidade universal para toda a população. O que é que eu quero dizer com isto? Aliás, algumas propostas já foram avançadas vão nesse sentido, não é? Quando estamos a pensar, por exemplo, uma espécie de RBI para crianças e jovens, e portanto estamos a pensar, no fundo, numa incondicionalidade, não é? Será para todas as crianças, mas restrito a um grupo, neste caso, que vai até determinada idade. E, portanto, ou seja, esta separação metodológico-analítica pode facilitar, digamos assim, a proposta e perceber de facto que, mesmo nas políticas sociais como elas existem atualmente, a questão da incondicionalidade pode ser uma vantagem de facto importante na medida em que ela pode salvaguardar e, pelo contrário, diminuir as desigualdades. Por exemplo, o professor Atkinson precisamente avança nesta ideia da vantagem que poderia existir de um abono de família para todas as crianças, mas que a partir de determinada altura, e sobretudo crianças vivendo em agregados mais, enfim, com mais rendimento, isso seria depois tributado, não é? E, portanto, ou seja, havia aqui uma relação entre também, como eu vos disse, neste caso, uma política de transferência de rendimento e depois a sua tributação. E, portanto, por outro lado, esta questão de incondicionalidade, nomeadamente apontar para uma incondicionalidade mais setorial, que depois pode evoluir, eventualmente, ou seja, dependendo do conjunto, enfim, dependendo do conjunto de processos, mas pode evoluir, mas tem uma vantagem também que neste momento me preocupa muito relativamente à desvinculação de determinado tipo de gerações, nomeadamente mais jovens, relativamente ao Estado Social. Isto é, isso prolonga-se também depois, eu irei falar um pouco disso, nos jovens que neste momento estão numa situação precária, muito complicada, ou seja, tem uma relação muito precária do ponto de vista laboral e uma relação com o Estado Social que é uma relação de muita distância, quase desvinculação. E, portanto, o pensar-se, por exemplo, um RBI para crianças logo desde o início é uma forma até de vinculação ao Estado Social, não é? No fundo, maior socialização, se quiser, mas maior socialização do próprio Estado Social. E, nesse sentido, acaba por, no fundo, contemplar aqui algo que muitas vezes aparece como crítica ao RBI, que é um tipo de política que é individualista. Mas com esta relação relativamente ao Estado Social, ela pode significar precisamente o contrário, significa um tipo de política de incremento da coesão social e de vinculação à comunidade. E isso, de facto, e portanto, nessa via é um exemplo claro de como o RBI pode ser precisamente não só uma política de complemento relativamente ao Estado Social, mas também de legitimação do Estado Social enquanto uma entidade
e um conjunto de instituições que são importantes na sociedade e que, de certa maneira, se tornam fundamentais e são vistas como algo de todos. Não é? Esta ideia do Estado Social de ser algo de todos, não é? Que acho que, infelizmente, neste momento não acontece, precisamente por dinâmicas muito profundas de precariedade e de alguma quebra de solidariedade intergeracional que neste momento existem, nomeadamente, que passam precisamente por relações desiguais perante o trabalho. E, portanto, ou seja, o RBI enquadrado aqui pode ser precisamente uma forma de vinculação ao Estado Social e de vinculação a uma comunidade e, nesse sentido, desta ideia de reforçar a ideia de um Estado Social para todos. E aqui levávamos à questão do trabalho. É claro que eu tenho ultimamente estudado muito a questão da precariedade nos jovens, por exemplo, e o que eu tenho identificado são formas de precarização muito acentuadas que exacerbam mecanismos de alienação, ou seja, basicamente em que, neste momento, eu costumo, para simplificar, encontrar um jovem, neste momento, diria mesmo um jovem até os 30 anos, quase, que tenha uma perspectiva de carreira, que esteja numa situação de emprego protegido e por aí adiante, neste momento é uma exceção. Já não é a norma. E isto é um problema. É um problema que a prazo todos nós iremos pagar, enquanto comunidade. E, portanto, isto significa, e remete para a questão do pleno emprego também, isto significa que é fundamental pensarmos em formas não de substituição do trabalho ou não de diminuição da centralidade do trabalho, mas de desmercadorização do trabalho, que é algo diferente. Não é? Esta ideia, de facto, e o RBI pode surgir aqui como um tipo de política, não contra o trabalho, mas precisamente tenha essa capacidade de ser uma política contra a alienação laboral, contra as formas de precarização e por aí adiante. Aliás, nas entrevistas, enfim, deixa-me agora usar este exemplo, entrevistamos jovens precários, estão em call centers, estão em situações, estão a trabalhar em lojas, em restaurantes e por aí adiante, e muitos deles com curso superior e tudo isso. Não quer dizer que não tendo curso superior que isso não seja também um problema, não é essa a questão, mas de facto, ou seja, neste caso altamente qualificados também. Uma das questões que leva os jovens, de facto, a ter que passar, entre aspas, por aquele tipo de experiência, muitas vezes traumática, que é explicitado nas entrevistas, uma experiência traumática e claramente alienante, é, de facto, o acesso ao rendimento, por mais pequeno que ele seja. E, portanto, ou seja, no fundo, há aqui isto é, de facto, uma hipermercadorização do trabalho, em que o trabalho está sujeito, de facto, à sua mercadorização máxima, não é? Basicamente, o objetivo de trabalhar é ter rendimento, ponto, porque aquela experiência laboral que eu estou a ter naquele momento não me interessa. É alienante, é traumática e não me interessa. E, portanto, a questão que ponho é até que ponto é que o RBI, ou qualquer tipo de transferência de rendimento, para este tipo de população, por exemplo, não poderia permitir precisamente o contrário, que é esta ideia de que, a partir do momento em que eu posso ter algum tipo de rendimento, eu tenho opção. E posso, de facto, tentar pressionar no sentido de ter um melhor trabalho. Ou seja, a discussão aqui, mais do que o pleno emprego, que é importante, do meu ponto de vista, é o pleno emprego com qualidade. E eu acho que essa é que deve ser também muito a discussão, ou seja, a qualidade do emprego. E é isso que faz toda a diferença, está a fazer toda a diferença neste momento, até do ponto de vista geracional. E o que nós corremos o risco disto da prazo, termos aqui níveis de hiatos geracionais muito fortes, que vão de facto arrasar a prazo, ou podem arrasar, aquilo que é o princípio fundamental do Estado Social, que é a solidariedade intergeracional. E, portanto, nesse sentido, este tipo de políticas podem ser enquadradas precisamente numa lógica emancipadora e não propriamente uma lógica regressiva. Mas, claro, sendo enquadradas precisamente naqueles princípios que eu avancei há bocado. É claro que a questão da automação é um grande desafio. E nós temos que, no fundo, é um desafio incerto, mas é um desafio que já aconteceu noutros tempos. Houve setores, em tipo de momentos históricos, estou a lembrar, por exemplo, do que aconteceu com a mecanização da agricultura, não é? Que pura e simplesmente acabou com o trabalho nos campos, não é? E isso aconteceu, já existe esse momento histórico, basta pensar o que aconteceu, as zonas de latifúndio e por aí adiante.
E afetou fundamentalmente o trabalho não qualificado. E, portanto, isto é uma questão. É uma questão que temos que, no fundo, ponderar e temos que analisar. E o pior que pode acontecer é que, de facto, por não antecipação, a resposta política seja depois, face perante o problema, gerar uma espécie de subsídio à inatividade. Isso é o pior que pode acontecer do ponto de vista da política pública. E o RBI, ou qualquer tipo de proposta similar, não deve ser vista como uma política de subsídio à inatividade, pelo contrário. Deve ter este lado emancipatório em que precisamente o trabalho seja visto como vocação, como vontade, como emancipação, como tendo um sentido bem público, como uma relação com a comunidade e por aí adiante. E, portanto, ou seja, no fundo, não é a questão do não trabalho, do meu ponto de vista, é pensarmos que, de facto, que o trabalho, ou seja, é reforçar a centralidade do trabalho, nesse aspecto, não é? Elevá-la para além da questão da mercadorização e nesse sentido, o trabalho torná-lo mais central desta forma. Bom, a questão, enfim, a outra questão tem a ver com a questão da escala. Eu, de facto, vejo grande dificuldade em aplicar o RBI à escala nacional. Porque, de facto, do ponto de vista, quer dizer, não é preciso fazer contas para percebermos, não é, que uma medida destas, mesmo, enfim, se pensarmos só para atonar tipo de populações, seria um grande peso relativamente ao sistema de segurança social, seria um peso muito forte relativamente aos rendimentos do trabalho, ainda por cima, sobretudo, nesta loja que é o rendimento do trabalho, aquele que é sobretudo tributado, não é? Portanto, ou seja, uma aplicação do RBI neste momento, neste enquadramento que nós temos do ponto de vista de política fiscal e incidir fundamentalmente sobre o trabalho. E, portanto, existe uma forte pressão fundamentalmente sobre as fontes de rendimento do trabalho. E, portanto, daí a minha questão inicial, se pensarmos o RBI precisamente num âmbito em que se tem que se expandir claramente a tributação. E aqui é a questão da automação, depois provavelmente penso que o André irá falar disso, André Barata, mas a questão da automação deve ser vista também como um desafio à própria tributação, não é? Aquela ideia de temos que começar também a tributar os robôs, não é? Esse tipo de questões, de facto, são um desafio também à questão da tributação e por aí adiante. Mas, de facto, neste contexto atual e da forma como o quadro fiscal está definido, uma aplicação deste género, do RBI, iria incidir fundamentalmente sobre os rendimentos do trabalho. E, portanto, iria também criar fortes desigualdades. Tenho também fortes dúvidas relativamente à escala municipal. Porque à partida isso vai ser gerador de desigualdades. Uma coisa muito simples, não é? Porque temos, de facto, municípios mais ricos e outros mais pobres. É tão simples quanto isso. E, portanto, uns teriam essa capacidade, outros não. E, portanto, enfim, eu penso que, idealmente, a escala, e sobretudo para um país pequeno ou médio como o nosso, a escala um país pequeno, mas médio em termos de Europa, mas à escala do mundo um país pequeno, mas eu penso que a escala fundamental, ou a escala que de facto seria possível este tipo de política, seria uma escala transnacional. À semelhança de outro tipo de políticas distributivas que são pensadas, nomeadamente, assim, quando o Piketty fala da taxação do capital, fala precisamente a uma escala transnacional. E, portanto, é claro que enfim, por exemplo, o Anthony Atkinson propõe um abono precisamente para crianças à escala transnacional e não o faz por acaso por isso, não é? E também seria um pouco a mesma lógica, não é? De pensar até que ponto que, por exemplo, à escala da União Europeia, não é? Esta seria uma forma de política social que não entra em confronto com a política nacional e as políticas sociais da escala nacional, mas possa ser precisamente um complemento. É claro que nós sabemos todos que, como a União Europeia está atualmente, que isto é uma grande miragem e sabemos todos que, se eventualmente entrar algum tipo de proposta neste contexto de RBI, não é por não tem, infelizmente, enfim, neste contexto atual político, não terá em consideração estes pressupostos que estou a falar, terá outros que não são os mais emancipatórios. Mas, de facto, esta ideia de pensarmos este tipo de políticas a uma escala que seja transnacional, e isso de facto significa uma reivindicação política que pode mobilizar. Não é? E pode mobilizar até do ponto de vista transnacional, até do ponto de vista internacional. Não é? E aqui, de facto, o que seria, por exemplo, podia ser um dos pilares importantes de uma social-democracia mais avançada. Não é? E essas discussões estão em cima da mesa e estão a ser debatidas.
Ou seja, podia até gerar uma espécie de mobilização coletiva em torno deste tipo de reivindicação. E, portanto, ou seja, naquilo que alguns autores designam como uma espécie de utopia realista, em que, de facto, aqui o RBI parece enquadrar precisamente uma espécie de política progressista e não regressiva. Eu, de facto, acompanho a maior parte dos riscos que foram identificados pelos meus dois antecessores. De facto, há fortes riscos aqui, mas, ao mesmo tempo, considero que, apesar de tudo, há aqui dimensões e portas que podem ser abertas para esta discussão, que podem ser importantes para a consolidação do próprio Estado Social e para o seu aprofundamento. Para concluir. Basicamente, era isto. Ok, muito obrigado.